Agora eu vou ensinar para vocês um método para ajudar vocês a pagar as dívidas mais rápido. Vamos lá aprender um método? Caneta e papel na mão, tá? Método para quitar sua dívida de vez. Anota aí. O método que eu vou trazer hoje é um método muito popularizado por uma pessoa que eu gosto muito. O nome dele é Dave Ramsey. Ele criou um método chamado Snowball, tá? Anota aí. Método Snowball. Segundo ele, o método Snowball já ajudou milhões de americanos a saírem das dívidas. Verena, mas como o método Snowball funciona? O método Snowball funciona porque o ser humano, ele se desmotiva facilmente. Essa semana, antes de começar o esquenta, eu estava lendo da revista Science. Por que que o ser humano se desmotiva facilmente com metas de médio e longo prazo? Por quê? Porque nós, eu e você, nós somos animais. Nós evoluímos, mas nós somos animais. E os animais, eles só têm memória de curto prazo para ele sobreviver. O animal, ele não consegue ter memória de longo prazo, porque ele está preocupado só com agora. Ele está preocupado em ali caçar um boi, matar o boi e comer o boi. E ele precisa de satisfação para ele se manter vivo. Então, o animal, o cérebro da gente, ele foi desenvolvido ao longo dos milhares de anos. Mas nós temos ainda um cérebro que pensa muito no curto prazo. Você quer ter prazer de curto prazo. Você não quer passar pela dor do longo prazo. Porque essa dor do longo prazo, ela nem faz parte do nosso passado. A gente não precisava pensar no futuro antigamente. Primeiro, porque a expectativa de vida era muito baixa, a gente vivia muito pouco. E segundo, porque você precisava pensar muito mais no presente para se manter vivo. Só que nós evoluímos como espécie. E hoje somos o Homo sapiens. A gente não precisa mais ficar com medo do leão comer a gente no final do dia. Apesar que tem muita gente aqui nesse mundo, né, que vale mais do que leão, né? A gente tem que ficar com medo mesmo. Mas a gente não precisa mais ter aquele medo de caçar, de chegar em casa e não ter o que comer. Então, o nosso cérebro ainda continua se desenvolvendo. Então, nós, seres humanos, nós temos uma grande dificuldade de nos planejarmos para o longo prazo. Você tem que forçar isso dentro de você, porque o seu cérebro, ele gosta de prazeres imediatos para ele te manter vivo. Então, por isso que a gente tem tanto problema em alcançar as nossas metas e não ter dívida. Porque a gente sempre está nesse modo survival. I'm a survival. Entendeu? Então, você às vezes começa a academia, você não vê resultado e você faz o quê? Desiste. Eu vou pra academia. Eu sou assim também, viu? Eu tô falando disso de academia, mas na verdade eu sou a próprio mau exemplo. Eu vou pra academia, eu fico, meu Deus, esse negócio que a gente malhou, tô tão cansada. Será que a gente não podia malhar uma vez no mês? Tá bom, né? Por que tem que ser todo dia, né? Porra, tinha que ir só um dia e a gente já, né, guardar isso pra 30 dias, mas não, é todos os dias, né? E a gente não tem muita resistência à frustração. A gente vai 2 dias pra academia, a gente não emagrece, a gente já quer jogar tudo pra cima, né? Então, por que que esse método de pagamento de dívida, ele funciona? Porque você vai listar a dívida da maior para menor. E você vai começar a anotar e pagar as dívidas menores. E o que isso significa? Cada vez que você paga as dívidas menores, ele desperta no seu cérebro um gatilho de prazer. Vou dar um exemplo. Se você pensar na dívida grande, que é a dívida, por exemplo, do financiamento da sua casa, você vai ficar frustrado e não vai pagar dívida nenhuma. Porque você vai dizer, meu Deus, vai demorar tanto tempo para eu pagar essa dívida, eu nunca vou conseguir. Você desanima. Mas se você pensar assim, olha, eu tô devendo a minha amiga da igreja $200. Essa dívida eu consigo pagar essa semana. Aí você vai separar $200, vai pagar a coleguinha da igreja. Aí você já vai o quê? Sentimento de prazer. Um accomplish. Aí você vai para a segunda dívida. A segunda dívida é $500. Você vai ter que juntar durante 2 semanas. Você, 1,
2, 3, 4, 5. Aí eu vou pagar essa dívida de 500. Juntou. Pagou a de 500. Ó, disparou o gatilho do prazer. E você vai pagando da dívida menor para a dívida maior. E esses gatilhos do prazer, da dívida menor para a dívida maior, vai te dando motivação para você continuar pagando todas as suas dívidas. Motivação e resiliência, ela é igual à academia. Você precisa, é igual escovar os dentes. Todo dia você tem que escovar seus dentes. Se você escovar os dentes só um dia, seus dentes vão ficar podres. Então, você precisa se organizar financeiramente, começar da dívida menor para a dívida maior. E assim, você vai ter mais chances de conseguir quitar as suas dívidas.